vocês? Tudo bem? Glória a Deus. O Senhor é muito lindo e maravilhoso, não é verdade? Concedeu para nós esse dia lindo e essa oportunidade de nós estarmos estudando mais uma vez a palavra do Senhor, né? Participando de mais uma EBD em casa. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor para começarmos a nossa aula. Amém? Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és lindo, Senhor, maravilhoso. Graças a Deus, lhe dou, meu Deus, por estar, Senhor, diante de Ti, Senhor, na Tua casa, para poder aprender a Tua palavra. Senhor, meu Deus, que o Senhor abençoe, Senhor, cada lar, cada família nesta manhã. Que a Tua palavra, nesta manhã, possa ir ao encontro de cada coração. Em nome de Jesus, Pai amado, eu te convido, Senhor, a estar conosco nesta aula. Nos dá inteligência para aprendermos a palavra do Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo, pelas maravilhas que o Senhor tem operado, pelas maravilhas que o Senhor há de operar, porque nós cremos no Teu poder, Senhor, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Seja bem-vindo em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos juntos louvar o nome do Senhor? Como é bom louvar o nome do Senhor, né? Você gosta de louvar o nome do Senhor Jesus? Muito bom, né? O louvor, ele alegra a nossa alma, alegra o nosso coração e também alegra o coração do nosso Deus. Vamos louvar o nome do Senhor com o hino da harpa 116. Pega a sua harpa aí e vamos juntos louvar o nome do Senhor. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua eterna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Aleluias, né? Livre nós estamos.
Ele. O Senhor nos deu essa liberdade de sermos livres para louvar a Ele. Desde o dia que o nosso Deus enviou o seu único Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados e para que hoje nós pudéssemos ser livres para o adorar, para o servir. Amém, crianças? Glórias a Deus. Nós vamos estar, passando para a nossa história bíblica, Louvado seja o nome do Senhor. A nossa história bíblica de hoje é a lição 7. Jesus cura a mão de um homem. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa história se encontra em Marcos capítulo 3, versículo de 1 ao 6, Versículo 1 ao 6. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa história de hoje, nós estaremos aprendendo mais um milagre que Jesus operou e aprender com Jesus que nós devemos tratar todos com igualdade, porque Jesus fazia isso. Jesus faz isso até hoje. Ele ama a cada um com amor igual, Jesus ama a pessoa feia, a pessoa bonita, com o mesmo amor, um amor imenso, um amor lindo, não é verdade? Então hoje nós vamos aprender sobre isso, Vamos aprender com a palavra do Senhor que nós não podemos fazer acepção de pessoas, Não é porque as pessoas é diferente de nós, Aquelas que têm a pele mais escura, Não é como nós que tem a pele clara, ou que tem o cabelinho liso, o cabelinho cacheadinho. Para Deus, são todos iguais. Amém? O amor de Jesus é igual por todos, crianças. Quando ele foi pendurado naquela cruz do Calvário, ele morreu para todos. Ele morreu para o feio, para o bonito, para o gordo, para o magrinho, para o pobre, para o rico. Então, o Senhor Jesus ama todos com igualdade. Amém? E Ele quer que nessa manhã nós aprendamos com a palavra dEle que nós devemos amar a todos igualmente. Amém? Então, nós vamos estar ouvindo a história que Jesus cura a mão de um homem. Então, crianças, estavam na sinagoga, juntamente com Jesus, os judeus, os doutores da lei, pessoas essas que conheciam muito bem os mandamentos de Deus. Então, eles iam para a sinagoga. A sinagoga, crianças, representa a casa de Deus, O templo do Senhor, a igreja, que é igreja de parede, que muitos falam igreja, mas essa igreja, essa sinagoga, se compara ao templo de hoje, Onde que nós viemos para louvar e adorar a Deus. Então, esses doutores da lei, os judeus, iam para lá, orar a Deus, estudar a palavra, louvar, prestar sacrifícios ao nosso Deus, Então, assim como nós temos o nosso templo, para poder adorar a Deus, também os judeus estavam ali. Hoje nós não podemos estar com grandes pessoas, dentro dos templos por causa desse problema, do Covid-19. Mas aos poucos lá vai, se juntando o povo de Deus. E nós cremos que no nome de Jesus, não demora, nós estaremos todos reunidos, no templo para adorar o nome do Senhor. Inclusive vocês, crianças, em nome de Jesus. Amém? Então, crianças, a sinagoga era um lugar
onde os judeus iam ali para orar, fazer sacrifícios a Deus, né? Estudar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus também estavam ali, crianças. E como nós já estamos aprendendo, né? Desde o primeiro milagre, que foi a transformação da água para o vinho, nós estamos aprendendo que onde Jesus estava havia multidões, né? E não é diferente na história de hoje. A sinagoga estava cheia de pessoas, né? E ali estavam os judeus, como sempre, né? Os judeus estavam ali sempre procurando um erro para acusar Jesus, porque eles tinham um coração maliciosos, corações que tramavam, mente que tramavam, né? Mal, né? Contra Jesus. Mas Jesus já os conhecia, Jesus sabia qual era a intenção deles, né? Durante o tempo que Jesus estava ali pregando a palavra de Deus, o Evangelho, né? Então, crianças, Jesus estava ali apregoando o Evangelho, né? Então, havia ali um homem que ele estava com um problema, ele acompanhava, né? A vida dele era acompanhada, né, desse problema. Ele tinha uma das mãos secas, né, uma das mãos mirradas. Ele não podia mover com a mão, ele tinha só uma mão para poder mover. Imagina vocês que dificuldade para esse homem que tinha a mão seca, né, a mão mirrada, paralisada. Era uma dificuldade, não é verdade? Porque eu, pelo menos, eu não consigo amarrar um sapato com uma mão só. Você consegue? Depois você tenta aí, se você consegue amarrar o seu sapato com uma mão só. É muito dificultoso, né? Nós precisamos estar com as mãos, né? Do mesmo jeito para poder conseguirmos fazer alguma coisa. Então esse homem tinha essa dificuldade. Com certeza ele era muito triste, né? E além da tristeza que ele tinha, as pessoas não tratavam ele com igualdade por causa dessa deficiência que ele tinha. Então, crianças, ele não era uma pessoa muito feliz, porque imagina você sendo ignorado pelas pessoas porque você tem um defeito no corpo, não é verdade? Então, esse homem estava ali no meio daquela multidão e Jesus viu aquele homem, como sempre, o nosso Jesus, com o coração bondoso, olhou para aquele homem e viu aquela deficiência. Então, Jesus foi e chamou aquele homem para o centro, né? O centro da roda, né? No meio das pessoas que estavam ali. E pediu àquele homem para ele estender as mãos. Então, ele estendeu a mão, né? As mãos dele. E uma das mãos era seca, não se movia. Então, Jesus foi, chamou ele para poder vir, né, para o centro. Olha só, crianças. Aquele homem das mãos mirradas, das mãos secas, chamou a atenção de Jesus, né? Então, Jesus foi e chamou ele. Venha cá para o meio, estende a sua mão. Sabe o que aconteceu, crianças? Aquele homem que estava triste com a mão dele seca, não tinha movimento nenhum. Jesus falou com ele, estende as suas mãos. Ele estendeu as mãos e a mão que tinha problema, crianças, olha, era seca, mirrada, tomou movimento. Olha só a alegria daquele homem quando Jesus falou para ele estender as mãos e logo a mão dele ficou normal, como a minha e como a sua.
A tia Leia fica até um pouco embaraçada, né? Para poder contar. Mas o Jesus é muito lindo e maravilhoso, né? A mão daquele homem não podia se mover, e de repente, com a palavra de Jesus, a mão dele voltou ao normal. Olha só, que Jesus lindo e maravilhoso, né? A alegria que aquele homem ficou, né? De ver a mão dele perfeita, igual a outra. E a partir dali ele podia fazer coisas com a mão dele, né? Que não tinha problema mais. Ele poderia amarrar as sandálias dele, né? Que naquela época usava-se sandálias, né? Não é como hoje que você tem o seu tênis, tem o seu sapato, né? Então, a partir daquele momento, aquele homem ficou alegre, né? A vida dele se transformou. As pessoas não iam tratar ele mais com desigualdade. Mas Jesus, crianças, ele não importou que aquele homem tinha aquela deficiência na mão. Não, Jesus chamou ele para o meio da multidão, né? E deu ele esta bênção, esta vitória. Devolveu, né, os movimentos da mão dele. Né? A mão dele não tinha movimentos, era uma mão seca. Então, novamente, né, Jesus operou mais um milagre para todas aquelas pessoas verem. E no meio deles, crianças, daquela multidão, tinha os fariseus, né, os judeus. Estavam ali procurando algo para acusar o Senhor, né? Mas Jesus não poderia dar àquele homem esse milagre, não é verdade? Jesus queria ver as pessoas curadas, porque foi para isso que ele veio para esse mundo, né? Ele veio para salvar, para curar as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, crianças, que nesta história você possa ter aprendido. Mas eu tenho certeza que você não é assim, que você não faz, né, acepção de pessoas. Eu tenho certeza, porque a criança que tem Jesus no seu coração, ele trata as pessoas com igualdade, não é verdade? Então, o Senhor Jesus ensina para mim e para você, através desse milagre, que nós não fazemos acepção de pessoas, nós devemos amar as pessoas com igualdade, não é verdade? Então, Jesus operou esse milagre na vida desse homem. E mais uma vez, aqueles fariseus judeus não acharam nenhuma coisa errada, né, que Jesus fez para poder condenar. Então, crianças, que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, que você tome o exemplo de Jesus. Ame a todos com igualdade. Não faça acepção de pessoas, porque isso deixou o coração de Jesus muito triste. E nós não queremos que o coração de Jesus fique triste conosco, não é verdade? Nós temos que ser bons filhos para o nosso Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima aula e um abraço da tia Leia.